Tem a primazia e tem até 6 minutos para a sua intervenção inicial, seguida dos restantes grupos parlamentares, no final das quais terá novamente 10 minutos para responder às questões e, enfim, às interpelações das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Portanto, dava-lhe desde já a palavra para 10 minutos, que poderá seguir no relógio, lá ao fundo, para se ir orientando. Tem a palavra. Muito obrigada a todos Muito obrigada a todos pela atenção. Eu gostava de saber uma coisa, estes 10 minutos são para partilhar, eu trouxe a doutora Teresa Mel Ribeiro, que se tem dedicado muito, que é jurista e advogada e que gostaria que ajudasse a fazer aqui um enquadramento da parte legal, e eu gostava de saber se estes 10 minutos são para as duas. Poderão partilhar. Tá bom. Fala os 10 minutos e eu depois falo nos 10 a seguir. Tá bom. Bom, então, antes de mais, nós fizemos esta petição que eu gostaria que ficasse... portanto, é uma petição totalmente vinda da sociedade civil, que não tem mandatários conhecidos de propósito e que, no entanto, chegou quase às 60.000 assinaturas num espaço rapidíssimo, sem nenhuma cobertura mediática, o que nos parece que mostra bem a importância que isto tem para os pais, os professores. É uma questão não religiosa, não política, mas transversal à nossa sociedade. Gostaria também que ficasse muito claro que a nossa preocupação é com todas as crianças, incluindo as crianças trans, só que nos parece que a lei que foi proposta pelo governo anterior, ao contrário do que certamente pensava o legislador, não era a melhor forma de as proteger, poderia ser até mesmo a pior forma de o fazer. Pensamos que esta lei punha em risco a integridade física e psicológica das crianças e dos jovens, para além de atentar contra a sua liberdade através de uma emancipação prematura. É muito importante ter bem claro que as crianças e os jovens não têm o córtex pré-frontal completamente definido até aos anos, até à maioridade, até mais, na verdade, até um pouco mais dos 20 anos, e que, portanto, são inimputáveis e com razão até aos 16 anos e são consideradas menores até aos 18. E, portanto, a ideia de que crianças a partir dos 6 anos, por exemplo, possam tomar, não podem comprar cigarros ou comprar uma cerveja, mas que não podem, na verdade, decidir a que horas vão para a cama, mas que possam tomar decisões muito graves e com consequências definitivas na sua vida, parece-nos além do mais absurdo. Vai também contra a liberdade dos pais e das escolas, e pensamos também que há uma grande necessidade de estabilidade na família e na escola, e que esta lei em si mesma, certamente seria um efeito secundário da lei que não foi previsto pelo legislador, mas que promove um clima de delação e que promove conflito entre pais e escola, pais e filhos, professores e alunos, que é muito perigoso. Isto porque subverte totalmente a hierarquia no exercício da autoridade, atribuindo sempre a palavra final à criança, dando-lhe inclusivamente mecanismos de punição gravíssimos, que podem chegar à retirada dos filhos de casa e dos pais. Há vários artigos que nos preocupam especialmente, mas o que interessa, isto tudo, eu tenho também escrito numa pequena exposição em que obviamente estará mais explicado, mas no fundo é preciso perceber bem que no limite da aplicação da lei como ela foi feita, qualquer pessoa da comunidade escolar, portanto desde um colega, uma senhora da secretaria, um professor, que considere que uma criança está a sofrer psicologicamente porque, por exemplo, em casa os pais não aceitam que um rapaz use saias, isto, em princípio, essa pessoa deverá fazer queixa à direção da escola, que deve fazer queixa à CPCJ e que, que deve pôr em prática a lei número 147/99, que pode inclusivamente a polícia retirar a criança de casa, entregar a uma casa de acolhimento até haver uma decisão judicial. Portanto, isto parece-nos absolutamente impensável e continua a ser.
Acreditamos certamente que o legislador pensava estar a defender, enfim, a evitar o sofrimento dos jovens. Na prática, pensamos que estaria a lançar jovens muito fragilizados à partida para o sofrimento acrescido da exposição pública e a diminuir o seu acesso a cuidados de saúde mental. Há aqui uma coisa importante, esta validação automática de uma disforia de género que se baseia somente na autoperceção e na autoexpressão, por parte de crianças e jovens que, pela sua própria idade, e são ainda imaturas para se aperceber disso, parece-nos muito perigosa. Além do mais, vai contra toda a legislação e todo aquilo que se está a passar. Esta legislação parece-nos também completamente obsoleta, ou seja, estaríamos a começar agora aquilo que os países que há mais anos a estão a pôr em prática já estão a recuar. Ou seja, em Inglaterra, na Finlândia, na Suécia, na Noruega, em muitos estados dos Estados Unidos, ou seja, aqueles países que já puseram tudo isto que estamos a falar em prática e que já viram os resultados, estão a recuar. E nós estaríamos a iniciar este caminho que já é comprovadamente perigoso. A verdade é que esta lei também se baseia em pressupostos portanto, neste momento, eu suponho que estejam todos dentro deste assunto, mas é importante saber que o protocolo que tem sido utilizado de uma maneira muito generalizada é um protocolo de afirmação de género, portanto, de afirmação da transição. Isto tem sido muito promovido pela uma que é considerada, ou era considerada, a maior, no momento que eu quero dizer o nome, enfim, é a maior World Path, é que eu não sabia como dizer, mas que é a Organização Mundial que tem promovido este tipo de transição, que começa com a transição social, que na verdade é onde se integra a parte da lei das escolas, seguida da toma de bloqueadores de puberdade para as crianças que ainda não chegaram lá, hormonas cruzadas para os adolescentes e que depois, eventualmente, chegar então às cirurgias. O que acontece é que tudo isto está a ser, já há muito tempo, posto em causa por muitos médicos e associações, mas agora de uma forma até muito mais forte, porque não sei se ouviram já falar da TransLeaks. Portanto, essa associação mundial teve uma fuga de informação em que se comprova, isso também está nos papéis que eu vou entregar, que realmente se baseia completamente práticas médicas em princípios ideológicos e não médicos nem científicos, com experimentação em crianças que não têm a capacidade, e é dito mesmo por eles, porque isto tem os diálogos, não é? Portanto, em que é dito que são crianças que não têm a capacidade de compreender quais são os efeitos daquilo a que vão ser sujeitos, como, por exemplo, dizem mesmo especificamente, o caso de uma criança de 9 anos que não conseguia entender a importância de ficar estéril. E isto é uma coisa que qualquer adulto entende a gravidade, mas para uma criança que é uma menina que a única coisa que quer é jogar na equipa de futebol dos rapazes, é completamente irrelevante, mas nós sabemos que não é. E, portanto, cabe-nos a nós, adultos, pais, professores, legisladores, sermos nós a protegê-los de algo que certamente era pensado como algo de bom, mas que está comprovado que não é e que é muito perigoso. Além do mais, é importante ter a noção de que muita gente pensa que a transição social, que é um bocadinho inócua, não é grave. Enquanto não se começa a tomar medicamentos, não é grave. Mas é realmente muito grave. Porque, primeiro, lança realmente as crianças para um sofrimento muito grande na escola. Todos os casos de que temos conhecimento sofreram de bullying e não há nenhuma forma, é completamente ilusório e irrealista pensar que não vai acontecer, porque o bullying também está ligado ao córtex pré-frontal, que ainda não é capaz de verdadeira empatia, já está mais que provado também, estou aqui a ver os tempos, mas, além de tudo mais, esta transição social é, por exemplo, a que põe mais em perigo as mulheres e, por exemplo, as pessoas portadoras de deficiência, porque
O caso que está a acontecer muito, mesmo muito, neste caso, agora há pouco tempo, não sei se ouviram falar dos quase 50 militares espanhóis que fizeram todos transição no registro para serem mulheres, mas não mudaram sequer de nome. Portanto, a transição social em qualquer idade, o que dá é que a pessoa fica com o mesmo físico, a mesma força, incluindo o mesmo instinto sexual, porque agora há um enorme número de homens a dizerem-se mulheres lésbicas, o que lhes dá acesso às casas de banho, a tudo, não é? A todas as instalações femininas, em alguns casos também, como neste caso dos militares, a promoções mais rápidas, etc., e a tudo aquilo que são as cotas femininas que foram tão duramente ganhas, mas que estão a ser espezinhadas, e por isso mesmo também, e os portadores de deficiência. A coisa mais importante, as casas de banho, só para dizer só um ponto final em relação a esta lei, a maneira como já neste momento algumas escolas resolveram o problema, porque não há dinheiro para fazer balneários para eventuais pessoas trans, foi acabar com as casas de banho para as pessoas com deficiência. Tiraram o cartaz deficiente, puseram um cartaz para comum, é para toda a gente, e é isso que essas pessoas devem usar. Ou seja, as pessoas mais frágeis são precisamente aquelas que vão ver-se confrontadas com pessoas não só que lhes retiram direitos. Sim, isto só a coisa. Neste momento, obviamente que também está escrito no papel, mas acabou de sair há pouco tempo, agora em abril, o relatório CAS. O relatório CAS, com quase 400 páginas, foi encomendado pelo Serviço Nacional de Saúde de Inglaterra e sublinha que o diagnóstico da disforia de género ou de incongruência de género, antes de mais, não tem valor preditivo. Ou seja, uma criança ou jovem pode ser, neste dia, considerada que tem os vários fatores para ser disforia de género, o que não quer dizer que daqui a uns meses ou anos ainda tenha, porque há uma grande alteração. Portanto, há um risco de sobrediagnóstico e tratamento abusivo. A enorme maioria dos jovens tem a tendência para retroceder ainda antes da puberdade. Nas crianças pequenas, então, muitas são aquilo que nós chamamos a Maria Rapaz, o menino da mamã, que antigamente não se punha sequer em causa o problema da identidade de género, era simplesmente isto, e que, ao chegar à puberdade, começa a namorar com as pessoas do seu próprio sexo e ponto final. Mas mesmo na adolescência, a enorme maioria volta atrás. E depois, muitos estão no espectro do autismo, muitos têm depressão, muitos são homossexuais e não trans, e, portanto, só o descobrem mais tarde, por vezes já não têm seios, por vezes já fizeram coisas absolutamente destrutivas e já é tarde. E, portanto, o relatório CAS recomenda cuidados abrangentes que envolvem, sobretudo, psicoterapia de apoio. E isto é algo que nós pedimos muito e que deveria estar no final, na nossa... peço desculpa. Muito obrigada. Agradeço a intervenção inicial. Tem agora a palavra, como deputada relatora, a senhora deputada Emília Cerqueira. A senhora deputada tem até 6 minutos. Obrigada, senhora deputada coordenadora. Antes de mais, cumprimentar a doutora Teresa Aires de Campos e a doutora Teresa Melo Ribeiro, uma na qualidade de primeira subscritora e no vosso nome os 21.122 subscritores validados, falam em 60.000, mas por vezes as assinaturas não são validadas e formalmente foi com este número de assinaturas que foi esta petição admitida na Assembleia da República. Eu fui nomeada relatora e na fase final, enquanto relatora, queria deixar-vos uma ou duas questões, mas parece-me importante, atendendo àquela que é a relevância e até a sensibilidade do tema que aqui nos trazem, fazer história. Parece-me que, por vezes, é importante recordar todo o caminho que foi percorrido. Quando, em 2018, se fez a primeira alteração a esta legislação, o grupo parlamentar do PSD, por diversas vezes, alertou para a necessidade de haver um diagnóstico médico que acompanhasse a dismorfia de género. Porquanto, para que não caíssemos precisamente no risco de termos situações que não são pensadas do puro impulso e até da falsa percepção empírica que cada um de nós pode ter de uma situação tão radical como é a dismorfia de género e não ser uma depressão, não ser dúvidas, todas uma série de questões que podem acontecer. A verdade é que, na altura, o governo de esquerda, que se formou com a geringonça, foi absolutamente irredutível nesta alteração legislativa.
nós não tínhamos maioria e, portanto, a maioria da esquerda fez esta alteração. Uma alteração na qual não só não recuou, como, na nossa opinião, reincidiu. Apenas o caminho não foi tão rápido, porque houve um pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 12 da norma, precisamente subscrito por 86 deputados do PSD e do CDS, entre os quais eu me incluo, portanto, digo isto com esta vontade de ter sido uma das subscritoras e até muito pouco entendida no chamado mainstream da moda, mas de facto nós alertamos, e já nessa altura, com muito receio dos perigos que vinham desta legislação que, quanto a nós, se baseia apenas em ideologia e não em ciência. Sempre fomos uns grandes defensores da ciência. E a verdade é que a declaração de inconstitucionalidade da legislação, mas por incompetência, o Tribunal Constitucional acaba por não se pronunciar sobre a matéria, de facto, constante nas normas, mas assim pela incompetência quanto à mesma, e dizendo que tinha que ser uma lei da Assembleia da República. Com isto passaram-se cerca de 3 anos e meio. 3 anos e meio durante os quais este processo ficou mais ou menos parado, e no fim desta legislatura, mesmo no término ao cair do pano, com uma pressa que julgo que muito justificada pelo medo de a seguir não haver condições políticas, porque os partidos de esquerda não teriam a vitória nas eleições, isso era uma percepção pública que se sentia muito. Foi aprovado à última hora do cair do pano esta legislação. Quando foi aprovada, e aí permitam-me citar-me, que eu também não gosto muito de o fazer, mas neste caso concreto vou permitir-me fazê-lo, apresentámos declaração de voto oral, e entre as pessoas que apresentaram declaração de voto oral, eu fui uma das pessoas que apresentou e que tenho uma nota, e disse nesta altura algo que me parece que ainda hoje continua, e que vem até muito de encontro àquilo que estão a dizer, se me permitem, eu dizia nesta altura, e julgo que a ciência me vem razão, dizia apenas o seguinte, que nesta idade as crianças têm todo o direito a ter todas as dúvidas do mundo. E parece que esta legislação não quer que as crianças tenham dúvidas. Está mais do que provado cientificamente que, de facto, há uma idade das dúvidas que vai até à adolescência. Da mesma forma que entendemos, e eu disse-o nesta altura, em nome do grupo parlamentar do PSD, portanto, isto tem a ver com a posição do nosso grupo parlamentar, quando houve um foco imenso para se tentar desviar e berrar muito sobre esta matéria, falando-se apenas de casas de banho, que as casas de banho eram o menor dos problemas que estava nesta legislação. O que estava em causa nesta legislação era a doutrinação e a sexualização de crianças desde a mais tenra idade. E não vale a pena virmos com o bicho-papão de houve uma violação, porque não é isso que é o real problema. Porque em caso de violação teremos sempre a lei e os tribunais a poder agir judicialmente. O que está em causa realmente é que nós não podemos permitir que as nossas crianças não sejam crianças com todo o direito a todas as dúvidas do mundo, porque essa é a idade de todas as dúvidas, de todas as descobertas, que mais tarde aí poderão ter essas condições. Felizmente, na nossa perspectiva, o Sr. Presidente da República veio vetar, e bem, esta legislação, e aí sim pronunciando-se precisamente sobre todas aquelas, são as decisões que estão a ser tomadas em nome de crianças, sem que elas sejam parte ativa nessa decisão e sem que a sua rede, quer médica, quer familiar, sejam parte ativa nesta decisão. E, portanto, entendemos que por agora ficou resolvido esta questão. No entanto, enquanto relatora da petição, gostava de vos deixar uma questão. Este processo caducou. Esta legislação, entretanto vetada pelo Sr. Presidente da República, caducou por força do fim da legislatura. Não se trata de uma iniciativa popular e, portanto, ela caduca, ao contrário de uma petição. E a minha pergunta é, até que ponto é que neste momento os peticionários, que aqui naturalmente representam, consideram que a situação está sanada em termos de legislação? Ou se, para vós, era fundamental a revisitação da lei de 2018, nomeadamente o seu artigo 12º, porque aí sim existe a lei habilitante para todos estes diplomas legais, e se era importante, do ponto de vista dos subscritores, se era a revisitação dessa legislação, que é a origem de tudo o que vem agora a seguir, e, portanto, também para ter aqui a vossa perspectiva de qual era a importância ou não, ou qual a necessidade ou não naquela que é a vossa perspectiva. E depois mesmo, para terminar, porque o meu tempo está-se a esgotar, agradecer-vos as notas que nos dão e também algumas das preocupações que também são nossas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro, representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, coordenadora deste grupo de trabalho, cumprimentar as caras colegas e deputadas e deputados e, obviamente, a nossa primeira peticionária, Teresa Aires de Campos, e em si cumprimentar todos os peticionários e todas as pessoas que de uma forma mais próxima se envolveram e nos apresentaram aqui hoje, agradecer-vos pela exposição e pela atualização também de muitos relatórios e de maior aprofundamento científico também sobre estas matérias. Relativamente à nossa posição, e representando aqui também o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar, efetivamente nós fomos, como bem sabem, os grandes proponentes e apoiantes, obviamente, não só, porque era essa uma das questões que eu também quero colocar, mas aqui a colega Emília já o fez, não estamos só a falar desta situação concreta, que no fundo toda esta situação e a abrangência desta lei se surgiu muito na opinião pública, não estou a falar concretamente de quem conhece e aprofundou esta temática, mas se cingiu muito à questão da partilha dos WCs e de balneários pelas pessoas fisicamente do sexo oposto, mas ela vem, de facto, o estabelecimento do quadro jurídico vem da implementação e da aprovação da Lei 38 de 2018, de 7 de agosto, direito à autodeterminação, da identidade de género, expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa. E permitam-me que vos diga que quando a aprovação e na exposição de motivos desta lei, ela não tem por base nada que seja uma moda ou que seja algo que neste momento as pessoas vão falando. Não, ela baseia-se obviamente em factos científicos na academia para comprovar algo que está a tornar-se visível e quando há problemáticas que se tornam visíveis, nós temos que lhes tentar dar resposta e encontrar soluções que a todos sirvam, porque todas as pessoas são livres e iguais em dignidade e direitos e, portanto, evitando qualquer tipo de discriminação, direta ou indireta. Esta foi uma área em que, objetivamente, tivemos que dar resposta. Na sequência desta lei, obviamente, que depois foi criada, foi necessário estabelecer um quadro jurídico para a emissão de medidas administrativas, a adotar, nomeadamente pelas escolas, obrigatórias relativamente e que decorrem efetivamente dessa lei. Eu gostaria de dar nota que neste decreto da Assembleia da República, o 127, nomeadamente o número 6, a linha 3, que refere concretamente, porque estas medidas não se reduzem só às questões da partilha e das casas de banho, mas porque são redutoras, mas elas são muito abrangentes. Fala na prevenção e promoção da não discriminação, mecanismos de detecção e intervenção sobre a situação de risco, condições para uma proteção adequada da identidade de género, expressão de género e das características sexuais das crianças e jovens, assim como a formação dirigida a docentes e demais profissionais. Portanto, todas estas medidas foram abrangentes precisamente para colmatar, porque para situações complexas não se podem dar respostas simples. E entre esta, na escola, também o acompanhamento depois na comunidade e também ao nível da saúde. Dizer só que neste decreto da Assembleia da República, que entretanto foi efetivamente caducou, não é? Com os fundamentos do veto do Sr. Presidente da República, mas dizer que na linha 3, só reforçar o que é que diz de facto a lei. As escolas devem garantir que a criança ou o jovem, no exercício dos seus direitos e tendo presente a sua vontade expressa, aceda às casas de banho e balneários, assegurando o bem-estar de todos, procedendo às adaptações que se considere necessárias para o efeito. Portanto, a situação não é, ou não, na realidade, na prática, não se verifica aquilo que causou algum alarme social, porque se fundamentou apenas neste aspecto redutor e que não se verifica uma situação desta forma. Portanto, ela é bastante abrangente. E relativamente à vossa petição, mesmo para terminar, até porque já estou a ultrapassar o meu tempo, quando referem no final que sejam retiradas da lei todas aquelas medidas que se mostram nocivas ao desenvolvimento psicossocial das novas gerações, aquilo que nós perguntamos também é o que pode ser efetivamente, ou se não consideram que pode ser efetivamente nocivo, o facto, porque está academicamente comprovado, o facto de não existir o exercício efetivo do direito à autodeterminação e identidade de género e expressão de género na proteção das características sexuais de cada pessoa. Não será isso
igualmente nocivo quando, efetivamente, há situações que o comprovam. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Madalena Cordeiro, representante do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os demais senhores deputados aqui presentes. Antes de mais, gostaria de agradecer muito a presença da primeira peticionária hoje aqui. Na sua pessoa, cumprimento todos os subscritores da petição, cumprimento as 60 mil pessoas que, de facto, se preocuparam com... 65, peço desculpa. Que, de facto, se preocuparam com esta matéria. Se me permitem dizer também que é de lamentar que só hoje sejam ouvidas. O Partido Chega, na passada legislatura, tentou que fossem ouvidas e as restantes bancadas parlamentares deliberadamente bloquearam este diálogo tão importante sobre esta matéria tão delicada. E, portanto, já o fizeram colegas minhas de outras bancadas parlamentares, mas dar algum contexto. De facto, este projeto vem já desde 2018, quando foi aprovada a Lei da Autodeterminação de Género nas escolas. E mais tarde, o então Secretário de Estado da Educação, que foi o anterior Ministro da Educação, e a então Secretária de Estado da Igualdade, regulamentaram então uma série de alterações, nomeadamente que as casas de banho pudessem vir a ser frequentadas de acordo, e passo a citar, a vontade expressa do indivíduo, como todos sabemos. Em 2021, o Tribunal Constitucional pronunciou-se e deixou claro que não era possível que estas normas que foram aprovadas fossem aplicadas, uma vez que eram inconstitucionais, não eram constitucionais, e, portanto, caberia então à Assembleia da República legislar sobre estas matérias. E, no seguimento desta deliberação, vêm então os grupos parlamentares do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PAN avançar com as casas de banho mistas e uma série de outras regulamentações. Ora, apesar desta lei ter sido vetada pelo Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esta continua tem vindo a ser implementada nas escolas ainda assim. E, portanto, agora também será importante perceber o que é que este novo governo, o atual governo, fará quanto a isso. O que é que fará quanto às escolas que implementaram uma medida que foi vetada e o que é que fará para dar um passo atrás e garantir que os que não o fizeram não o façam. Na altura, sabemos também que algumas bancadas parlamentares tentaram passar a imagem de que os pais, os professores, os educadores e todas as pessoas preocupadas com esta matéria eram pessoas fanáticas por casas de banho, imagine-se. E, portanto, apelidavam estas pessoas de fanáticas, mas estas pessoas não eram mais do que pais, professores e educadores legitimamente preocupados com o facto de, por exemplo, ter sido designada uma pessoa para acompanhar os jovens nestas matérias tão íntimas que abordamos. Criaram então o conselheiro, cito, o conselheiro de género, e de facto a minha colega do Partido Socialista dizia que, do Partido Socialista, a minha colega do Parlamento, da bancada parlamentar do Partido Socialista, dizia que de facto eram medidas muito abrangentes, e eram tão abrangentes que de facto não se sabia nem se determinava quem é que seria este conselheiro de género. Quem é que seria? Seria um professor? Seria um profissional? Seria um médico? Seria o motorista do autocarro? Seria o jardineiro da escola? Seria o porteiro? Nunca nos apercebemos quem seria, nunca ficou claro. E, portanto, chegados a este ponto, o que o Chega quer deixar claro hoje é que estará sempre ao lado das crianças, que lutaremos sempre pelos seus direitos, estaremos sempre ao lado das famílias, lutaremos sempre para que a escola seja, de facto, um espaço de liberdade. E para finalizar, dizer apenas que temos acompanhado, de facto, os países que já estão a voltar atrás nestes procedimentos, que este diálogo é tão importante que, pela primeira vez, vemos dados a serem apresentados da vossa parte que muitos outros não fizeram e, portanto, não é de todo um debate justo, livre e democrático, e pedir que, sempre que tenham conhecimento, como já temos de algumas situações, mas que queremos saber de todas e tentar chegar a todas na medida do possível, estas situações de escolas que de facto tenham avançado com um protocolo que foi vetado e não foi aprovado, e de situações de jovens que de facto tenham sofrido e estejam a sofrer pela implementação destas medidas. Porque de facto o que nós temos visto é que há maiorias a terem de se sujeitar a estas imposições de minorias que não fazem sentido nenhum e que prejudicam muitas crianças. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Cerqueira. Senhora Muito bem. Deputada Coordenadora. Tem a palavra. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. A Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega afirmou aqui durante a sua intervenção
que foi negada por esta Assembleia a audição das peticionárias na anterior legislatura, e eu solicitava que fosse distribuído ao grupo parlamentar do Chega a data de distribuição desta petição, e o facto de ela ter sido distribuída precisamente na altura em que a seguir à dissolução da Assembleia da República, e, portanto, não corresponde à verdade, e nós não podemos continuar neste Parlamento a dizer inverdades dia após dia, mês após mês, vez após vez, para se criar uma situação que ela não corresponde à verdade. Não é sequer fidedigna da atuação daquele grupo parlamentar neste Parlamento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaríamos de fazer uma interpelação à mesa, porque aquilo que, não sendo, apesar de não ser este o fórum e o lugar devido para este tipo de diálogo ou até de narrativa, porque o que está aqui e o que importa é efetivamente ouvir o que os peticionários nos trazem e tentar adequar àquela que é a nossa função de produzir e de adaptarmos as iniciativas legislativas. Não podemos compactuar com aquilo que efetivamente foi dito pelo Grupo Parlamentar do Chega, em que refere que o Partido Socialista e os outros demais grupos parlamentares que votaram esta lei, o Bloco de Esquerda, o PAN, colaboraram e depois até o LIVRE, que nós indicaríamos, ou que estava indicado na lei, a criação de casas de banhos mistas. Isso não é verdade, porque quem, aliás, refere no seu programa eleitoral em casas de banho mistas é efetivamente o Grupo Parlamentar do Chega e não o Partido Socialista, porque, como eu acabei de ler, na linha 3 em nada refere o bem-estar de todas as pessoas, e obviamente que nós também aquilo que queremos é o bem-estar de todas as crianças e jovens, não é isso que está em causa, obviamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, tem a palavra. Desculpe, obrigada, Sra. Presidente, pela palavra. Já agora que estamos num momento de reposição de supostas verdades, dizer então a verdade relativamente às famosas casas de banho mistas propostas pelo Chega, que nunca aconteceu. Penso que as senhoras peticionárias terão conhecimento disso, e explicar que o que aconteceu foi, sabendo o Chega que existia uma maioria de esquerda, uma maioria absoluta do Partido Socialista, o que fizemos foi criar então um terceiro espaço alternativo, individual, para que as crianças se sentissem em segurança. E seguimos então o parecer do Conselho de Ética para a Vida e para a Ciência, que também teremos todo o gosto em partilhar consigo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, representante do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento desde já a todos os presentes e, em particular, a primeira subscritora da petição. Há uma questão muito importante para a Iniciativa Liberal, que é garantir a proteção e inclusão das crianças e jovens em processo de transição, encontrando soluções que garantam essa mesma inclusão, mas ao mesmo tempo que se garante e respeita a individualidade e a privacidade de todas as demais crianças e jovens. Este é um ponto inicial, digamos assim, de toda a situação que depois se veio a desenrolar, nomeadamente no processo legislativo que foi ocorrendo mais recentemente, mas que é algo que nos preocupa e que é importante. Não podemos ignorar que há, de facto, uma situação em que há crianças ou que há jovens que estão neste processo de transição e que têm de ter o seu respeito e o seu espaço de individualidade, bem como todas as outras pessoas e crianças e jovens que também têm de ter esse mesmo respeito e individualidade. O processo legislativo que decorreu o ano passado, no sentido de regulamentar mais em detalhe, e que não se restringe, obviamente, apenas à questão das casas de banho, tem outras componentes, foi, na nossa opinião, um processo legislativo que não foi bem feito, porque não acautela, em várias situações, aquilo que nós consideramos serem elementos basilares e fundamentais para garantir, lá está, o direito à liberdade individual de cada um e o respeito à privacidade e à singularidade de todos. E, portanto,
isto é algo que, se voltar a surgir nesta legislatura, teremos, obviamente, o compromisso, e acho que deve ser extensível a todos, de garantir que isto é feito com coerência na estrita defesa dos direitos e das liberdades das nossas crianças e dos jovens. Mas não é ignorando ou esquecendo que esta situação existe e que há, de facto, muitos jovens que se encontram nestes processos que conseguimos garantir isso. E, portanto, é importante que haja, do lado das escolas, autonomia para elas próprias encontrarem as soluções que melhor se adequam à sua própria realidade. É preciso garantir que isto não é uma mera vontade expressa por um qualquer jovem, em que há de facto, que as crianças estejam de facto em processos de transição, porque é essa a sua vontade e porque passaram já por um conjunto de procedimentos que estão previstos na lei para acautelar todas as situações possíveis e que, portanto, estando já nesse processo, têm obviamente de ser respeitadas por tal, mas não pode ser apenas uma mera condição que não é, ou seja, que não há esta transição, não pode ser chamado de transição social, uma mera verbalização de intenções, tem de efetivamente haver um processo em curso e portanto, estas são algumas dos problemas que se levantaram na altura e que, obviamente, precisam, em futuros processos legislativos, de ser acautelados. É preciso ouvir a comunidade escolar, é preciso ouvir as várias entidades que possam ter aqui alguma intervenção e algum contributo a dar e só depois começar efetivamente a preparar legislação que possa resolver algumas destas questões, garantindo, lá está, e sempre o direito e a liberdade de todos, porque não se pode, para garantir a liberdade de uns, colidir com a dos outros e vice-versa. Isto para nós é muito importante. E eu não tenho questões assim tão detalhadas para vos fazer, porque efetivamente neste momento, face à caducidade das últimas propostas que tinham sido aprovadas, a lei, e corrijam-me se eu estiver errada, mas há pormenores da lei 38 de 2018 que ainda está por regulamentar. E, portanto, eu acho que é importante que haja essas iniciativas de regulamentação e esta tomada de posição que eu compreendo da vossa petição, considerando o enquadramento anterior, neste momento parece-me um pouco extemporânea e acho que, inclusivamente, pela forma como algumas coisas são colocadas, pretende um retrocesso de tal forma em que, lá está, vamos estar novamente a limitar o direito de uns ou a liberdade de uns em detrimento da dos outros. E, portanto, eu gostava de perceber, no fundo, qual é que é a vossa posição relativamente ao momento atual, e eu penso que a senhora deputada já colocou em parte essa questão, que é, considerando a caducidade, até onde é que vocês pretendem ir? O que é que pretendem efetivamente que seja ainda alterado na lei? Qual é que é a vossa preocupação relativamente à 38 de 2018? Eu gostava de entender isso com um pouco mais de detalhe. E perceber, do vosso ponto de vista, porque acho que isso também é importante, como é que vocês veem o enquadramento destas crianças ou destes jovens que estão nestes processos de transição, processos que estão a ser acompanhados do ponto de vista clínico, psicológico, etc. Como é que vocês veem estes processos e como é que vocês veem o enquadramento destas pessoas na comunidade escolar? Acho que era importante termos a vossa opinião sobre isso para podermos perceber exatamente como é que se pode conciliar as vontades e os direitos e as liberdades de todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Devolvo agora a palavra para os 10 minutos finais para resposta às questões e interpelações das senhoras deputadas. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em 10 minutos vai ser absolutamente impossível responder a todas as questões, não fosse eu advogada e mulher. Mas vou tentar responder àquelas que, de acordo com o meu critério, acho mais importantes. A petição mantém toda a sua pertinência e utilidade. Porquê? Porque, se repararem no texto curto da petição, é verdade que ela foi desencadeada pela existência de um processo legislativo,
mas fala-se genericamente numa lei que regula estas matérias. E, aliás, decorrente da intervenção da senhora deputada da Iniciativa Liberal, vem confirmar a necessidade e a utilidade da petição, porque a senhora deputada afirmou que havia matérias da Lei 38 de 2018 que precisavam de ser regulamentadas. Eu devo dizer que discordo, porque, como sabem, o Acórdão do Tribunal Constitucional de 2021 declarou com força obrigatória geral a inconstitucionalidade dos números 1 e 3 do dito artigo 12º. Ora, nos termos da Constituição, essa declaração tem eficácia retroativa, que não foi afastada. E, portanto, os números 1 e 3 do artigo 12 não estão em vigor desde o início, o que significa que, ao contrário das medidas previstas para serem implementadas no domínio da saúde, previstas no artigo 11º, onde se mantêm as normas que prevêem regulamentação, neste momento, na lei de 2038, não há uma omissão de regulamentação. No entanto, nós sabemos, e neste momento não foi apresentada nenhuma nova iniciativa legislativa, mas não perdemos pela demora, quer dizer, não terá sido pelo Partido Socialista e pelos outros partidos que votaram favoravelmente a esta lei, porque a maioria parlamentar, neste momento, provavelmente indiciaria o seu chumbo, mas não quer dizer que não o venham apresentar, mesmo antes de mudar a maioria parlamentar. E, portanto, as questões tratadas nesta petição mantêm-se e mantêm-se também porque, como disse a senhora deputada do Chega, as escolas estão, por força de vários diplomas e resoluções e estratégias que foram aprovadas pelo anterior governo e que ainda continuam a ser mantidas pelas Direção-Geral de Saúde, Direção-Geral de Educação, continuam em vigor. E eu refiro apenas o último, que é um diploma que, aliás, o governo devia, enfim, revogar, que se chama o Guia O Direito a Ser nas Escolas. Este guia, que foi distribuído por todas as escolas públicas, fundamenta-se no seu próprio texto a dizer que está a dar aplicação ao disposto no artigo 12º da Lei 38. Ora, os números invocados foram revogados e declarados inconstitucionais, perdoem-me a imprecisão, pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, o direito a ser nas escolas é a tradução prática, o desenvolvimento de tudo o que estava no Decreto 127. E, portanto, a pertinência mantém-se toda. E mantém-se porque esta realidade existe e nós temos, há bocadinho, a doutora Teresa falou no relatório CAS, mas este relatório CAS, vão ver no texto que ela vai deixar, teve consequências, está a ter uma onda de consequências, nomeadamente em Inglaterra e no Reino Unido. E o Reino Unido acabou de publicar umas guidelines e umas diretrizes para as escolas em que vai restringir, por causa do que é afirmado no relatório CAS, que é, não se afirma a beneficência dos tratamentos precoces, farmacológicos e cirúrgicos nas crianças, especialmente os bloqueadores de puberdade, e, pelo contrário, diz que há provas e já evidências da sua maleficência. E, portanto, ao contrário do que a senhora deputada disse, e eu li atentamente as exposições de motivos dos vários projetos de lei, não há estudos científicos que comprovem que a intervenção precoce junto das crianças e dos jovens relativamente à matéria do seu género ou do seu sexo psicológico, não há estudos científicos que revelem a sua beneficência. Mas dizia eu que esta matéria tem toda a pertinência a continuar a ser discutida, porque ela, na prática, está em algumas escolas a ser desenvolvida. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu gostava de fazer, não tenho tempo, gostava de fazer uma referência à nota técnica que foi feita, que está bem feita, mas dela resulta, com olhos de ler com atenção, não há referência, porque não existe, tanto é do meu conhecimento, e eu peço desculpa se estiver enganada, não há uma lei igual ou similar àquela que constava do Decreto 127. E aliás, as referências do direito comparado que são apontadas na nota técnica têm os princípios gerais de não discriminação, mas o que aqui está em causa, e a única legislação que tem 2 artigos mais desenvolvidos é da Comunidade Autónoma da Andaluzia, mas não há nenhuma lei que eu conheça que tenha o detalhe do Decreto 127.
Porque o problema é este, é que o legislador, em 2018, entendeu, nos termos do número 1 do artigo 12, que constituía seu dever promover, eu ponho a palavra promover em maiúsculas, o exercício do direito à autodeterminação da identidade de género. O Estado não disse, e por isso o que está aqui em causa não é um problema de não discriminação, o Estado não disse que as escolas devem respeitar o exercício do direito, ou o direito não. O Estado entendeu que era seu dever e incumbência promover. Ora, se nós pensarmos no crescimento saudável, equilibrado e integral da criança, constitucionalmente protegido, não há um crescimento menos saudável e equilibrado se for promovida uma dissociação entre a identidade da criança e do jovem e o seu sexo. O que o Estado tem que fazer é acolher e dar respostas às crianças e aos jovens, que sem ser por contágio social, e é isso que o relatório CAS revela, é que há um contágio social enorme e que os números mínimos de jovens e de transexuais que se afirmavam, houve um aumento exponencial, passou para milhares, por causa do contágio social. E, portanto, aquilo que o Estado deve fazer é não promover, mas respeitar. Mas eu concordo com uma coisa que a doutora disse. Tem toda a razão quando diz, e eu pelo menos subscrevo essa opinião, as casas de banho era a norma, em certa medida, menor daquela legislação. Aquela legislação tinha aspectos de uma gravidade em termos de proteção das crianças incomensuravelmente maiores. Atribuir a crianças, a partir do ensino pré-escolar, porque não se esqueçam que a ideia era promover em todos os níveis de ensino e ciclos de estudo, desde o pré-escolar, mas vamos pôr desde o primeiro ciclo, promover o exercício do direito, dar às crianças o direito de escolherem o nome que querem ser utilizadas, o sexo ou o género que querem, quais as atividades escolares que querem em função do género auto-atribuído, auto-percepcionado, já sabemos todos que assim é, as casas de banho querem escolher, mas mais grave do que isso, a lei determinava que as escolas deviam empreender ações de sensibilização e de formação, sempre que possível, com recurso a associações que defendam os direitos das pessoas LGBT. Não, sempre que possível, de acordo. Portanto, ações de formação de toda a comunidade escolar. Tinha todo um conjunto de mecanismos de detecção e delação com várias coisas gravíssimas, nomeadamente a referência à utilização do mecanismo, que é o processo urgente, previsto no artigo 91 da Lei de Proteção, que apenas está, e muito bem previsto na lei, para proteger as crianças em caso de risco para a sua vida. Esta lei pretendia que a escola tivesse o dever de recorrer a esse mecanismo, não era o direito, era o dever, em caso também de poder estar em causa a liberdade da criança. Esta lei acarretava uma desautorização dos pais, de um ponto gravíssimo, mas aquilo para terminar que eu queria dizer era, relativamente ao enquadramento legal e constitucional da Lei de 2018, neste momento não há necessidade de regulamentação, porque o artigo 12º, número 1 e número 3, foram revogados. E o número 2 apenas diz que as escolas devem respeitar as crianças. Por outro lado, esta norma, este tipo de regulamentação, que é o único, eu não conheço. O Portugal está atrasado em um dos domínios e noutros está muito avançado. Eu permito-me apenas recordar que em 2011, a Lei nº 7 de 2011, que aprovou pela primeira vez a mudança de menção do sexo no registro civil, que foi a lei mais elogiada, porque foi a primeira lei no mundo que prescindiu de todos os outros requisitos para a mudança de sexo no registro civil, exceto a apresentação de um relatório multidisciplinar, subscrito necessariamente por um psiquiatra e um psicólogo, em que fosse atestada a existência da perturbação da identidade de género, como assim se chamava na altura. Se uma lei deste género fosse aprovada agora, e que em boa hora, na nossa opinião, foi votada pelo Sr. Presidente da República, independentemente da fundamentação desse veto político, seria a primeira lei no mundo que nós tenhamos conhecimento com este detalhe de promoção do exercício deste direito. Ora, esta lei levanta sérios problemas ao nível da Constituição.
Na nota técnica são referidas 3 normas. O princípio da igualdade. E muitas vezes as pessoas esquecem-se, afirmam apenas o princípio da igualdade no sentido que proíbe discriminações negativas. Mas o número 2 do artigo 13º também proíbe discriminações positivas. Também diz que ninguém pode ser beneficiado e privilegiado. Já sabemos que apenas refere a orientação sexual, que aliás não tem nada a ver com as questões da afirmação de género e até é bastante prejudicada por isso. Portanto, a nota técnica refere mais 2 artigos. O número 1 do artigo 26, do desenvolvimento do direito à personalidade, mas a identidade que nela é referida não tem a ver com esta questão concreta, mas refere outra importante, que é o artigo 43, número 2, que, como sabem, contém a proibição que o Estado está proibido de programar a educação e cultura de acordo com diretivos, nomeadamente ideológicos. Mas há um conjunto outro grande de normas constitucionais que são postas em causa com esta promoção do exercício do direito à autodeterminação de género nas escolas, que é o artigo 36, número 3, se eu me enganar em alguns números, peço desculpa, em que reconhece o direito e o dever dos pais na educação dos seus filhos. O artigo 67, 64 também, o artigo 67, respeitante à importância da família e à proteção, e à afirmação de que o Estado coopera com os pais na educação dos seus filhos. O artigo 67, que atribui às crianças o direito a um crescimento saudável, ou seja, e depois vários princípios de direito. Terminando, há muitos problemas constitucionais que um tipo de regulamentação deste género implica. Esta petição continua a ser pertinente porque nós sabemos que nem o partido, e estão obviamente no seu pleno direito, nem o Partido Socialista, nem os outros partidos de esquerda, nem a Iniciativa, e até a Iniciativa Liberal acha que a regulamentação ainda está por aprovar e, portanto, as iniciativas legislativas podem vir a todo momento, mas mais do que isso, neste momento há um problema nas escolas e, portanto, é uma matéria que deve ser tratada e, se for por antecipação em relação a uma iniciativa legislativa, melhor, porque assim os senhores deputados, digo eu, estarão melhor preparados quando voltarem a fazer a lei. Muito obrigada e agradeço a tolerância. Muito obrigada, agradeço a vossa presença, agradeço também às senhoras e aos senhores deputados. Está concluída a reunião.